tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Queria agradecer por estarem comigo de novo aqui em mais uma aula de ciências. Meu nome é Marisa Araújo, como Hermes Araújo aqui, né? Tudo bem, Hermes? E nós vamos hoje aprender sobre a história da ciência, tá? Uma aula do 4º ano. O que vamos aprender hoje? Iremos aprender entender a história da ciência ao longo dos tempos e conhecer o método científico. Gente, a ciência estuda o processo de construção do conhecimento ao longo dos tempos, levando em conta que o objeto de estudo da ciência, ele tem que ser aceito, tá? Independente da época. Se hoje eu não considero algo que alguém falou há 300 mil anos atrás como ciência, está errado, porque temos que olhar o contexto daquela época. Naquela época, a maneira como eles observavam, como eles argumentavam, como eles tinham os dogmas, ideias, a gente tem que considerar tudo isso como conhecimento, tá? Então a ciência valoriza aí o processo de construção do conhecimento ao longo do tempo, tá? Imagine lá na pré-história, como que esse conhecimento era passado para frente? Não tinha escrita ainda, então provavelmente pela oralidade, né? Falar, contar, né? Então aí a fala era o principal recurso na pré-história que o homem tinha para transmitir o seu conhecimento para seus descendentes. Mas com o desenvolvimento da escrita, bem antes de Cristo, isso aconteceu, tá, gente? Nós temos aí, por exemplo, a escrita cuneiforme, nós temos aí os hieróglifos, né, no Egito, a escrita chinesa, né, os egípcios aí bem antes de Cristo, quase 3.000 anos de Cristo, já desenvolveram o papiro, tá, que vem de uma planta, né, que é um cíperus papyrus, né, que é uma planta, a ciperácea, e que tem fibra ali, fizeram então o papel e começaram a registrar, né, registrar os acontecimentos, as histórias, o dia a dia, né, e também as descobertas, tá? Então a escrita ajudou muito aí nessa registro do conhecimento. Outra coisa importante é o desenvolvimento da agricultura, lá na Idade da Pedra, no Neolítico, né? A agricultura, ela favoreceu ao homem permanecer no mesmo lugar, ficar sedentário, e com isso ele tinha mais tempo para fazer outras coisas, como observar o céu, né? Como descobrir, né, como ele poderia utilizar os recursos da natureza para sua sobrevivência, melhorar, né, a sua forma de vida, desenvolvendo, por exemplo, ferramentas e assim por diante, tá? Então a agricultura ajudou aí também. A ciência no antigo Oriente Médio. De novo aí, astronomia, né? Astronomia, eu sempre tenho que citá-la, porque o homem começou aí observando o céu, lendo o céu, né? Admirando o céu e tentando utilizá-lo, além de utilizá-lo para se localizar no sul, no norte, mas também usando aí para plantar, época melhor para colher, para plantar, de acordo com a lua, com as estações do ano, né? Então, sempre a gente vai procurar aí a astronomia quando a gente for falar de história da ciência, tá? No Egito Antigo, conhecimento já inclui matemática, medicina, também foi um centro da alquimia, tá? No Mediterrâneo. É alquimia, que tá aloquimia, tá, gente? Estou corrigindo aqui, é alquimia. Um erro aí de digitação. Importância dos filósofos, tá? Os filósofos gregos e romanos, também antes de Cristo. O que eram os filósofos, tá? Os filósofos eram pessoas, né, que mostram a Escola de Artes de Atenas, né? E essas pessoas, elas gostavam de difundir o conhecimento, tá? De pensar, usar o raciocínio, buscar a razão. Porque durante muito tempo, as pessoas estavam a explicar os fenômenos da natureza por meio de mitos, por meio de Deus, o Deus do sol, o Deus da lua, a deusa do amor que fez isso.
Então, assim, sempre buscando essas explicações em deuses, tá? Aí surgem os filósofos tentando buscar mais um discurso argumentativo. O que é isso? Tentar convencer. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Eu estou argumentando, eu estou conduzindo vocês por um caminho, por uma ideia, por um objetivo. Eu estou argumentando, estou usando a razão. Eu estou dando exemplo, citando. Tá? Então, isso que os filósofos faziam. Então, esses filósofos, né, lá na Grécia Antiga, século VI a.C., né, eles eram pessoas muito importantes. Vou citar somente 3 aqui, tá? Platão, Sócrates e Aristóteles. O Platão, olha as frases dele, gente, que interessante. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Uma frase aqui de Sócrates, tá? Sócrates, que é o grande, aí, o principal filósofo, que eles até dividem a época aí antes de Sócrates e depois de Sócrates, tá? Só sei que nada sei. Gente, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que menos a gente sabe, que tem muita coisa para estudar. Então, o maior sábio é aquele que percebe a sua ignorância, ok? A gente está sempre pronto para aprender. Olha que interessante a frase de Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Para se fazer ciência, eu preciso de duvidar, tá? Sócrates fazia muito isso, duvidar. Naqueles discursos deles, né, com adolescentes, ele duvidava, mas é isso mesmo? E a dúvida, né, fazia o quê? Aumentar aí o pensamento, o raciocínio, tá certo? Causando até várias revoltas na época, tá? E mortes, tá? Né? Porque eles podiam ser condenados à morte por causa disso. Bem, ciência moderna. Então, eu disse para vocês que tudo começa com a pergunta, com a dúvida, tá? Você faz ciência duvidando e perguntando, tá? Ok. Então, na ciência moderna, nós já vamos dar um salto agora de antes de Cristo, né? Vamos agora lá para o século XVI, tá? Com Galileu Galilei, né? Que era matemático, astrônomo, físico, e ele aí até melhorou aí, né? E fez o telescópio para poder observar os astros, né? Então começa aí, olha, é o fundador da ciência moderna e o teórico do método científico e da autonomia da pesquisa científica. Tá? Ele defendia aí que tinha que ter um método para se fazer ciência, não é só achar, tá? Também não é só argumentar, eu tenho que provar. René Descartes, também século XVI, demonstrou que a matemática poderia ser usada para descrever as formas e as medidas dos corpos. Francis Bacon, o que ele fez? Olha, mostrou a importância da experimentação. Cheguei na palavrinha que eu queria. Experiência, empirismo. A ciência, ela tem que ser experimental, tá? Para você ter o conhecimento científico. E Pasteur, né, já no século XIX, ele já provou que seres invisíveis a olho nu eram micro-organismos, responsáveis por doenças. Já começa então aí a experimentar e provar as suas ideias. Aqui um desenho bem, né, engraçadinho aqui do método científico para vocês entenderem, tá? Primeira coisa, eu tenho que observar. Um cientista tem que ser um bom observador e um bom questionador. Por que essa árvore cresce mais do que aquela? Por que a água em baixa temperatura muda de estado? Por quê? Por quê? Por quê? O porquê é o ponto inicial da ciência, tá? Então começa aí com perguntas e aí eu elaboro hipóteses. Ah, eu acho que a água se torna gelo porque a temperatura reduz e acontece algo lá na molécula. Tá, então eu tenho uma hipótese, uma possível explicação para um problema, tá? Mas ela ainda não é uma teoria provada. Eu tenho agora que
fazer experimentos, tá? Então agora eu tenho que fazer experimentos, fazer testes para provar a minha hipótese. Depois eu vou analisar. Ah, eu concluí que realmente é isso mesmo. Então a minha hipótese foi confirmada. Então pode virar uma teoria, né? Ah, não, minha hipótese estava errada. Eu faço novos testes, ou então descarto aquela hipótese, né? Ou então aí eu tenho uma nova teoria, uma nova hipótese, começo tudo de novo. Então vou aí criar um problemas para vocês, né? Minha função aqui hoje é dar um problema para vocês. Qual que é o nosso problema? Como surgiu a vida? Ah, e diversas pessoas tentaram explicar, né? No criacionismo, eles falavam, qual que era a hipótese? A vida surgiu a partir da vontade de Deus, de um Criador divino, tá? Mas nós tivemos aqui alguns pesquisadores que defendiam a teoria da abiogênese. Segundo eles, né, isso era aceitado até no século XIX, a vida pode ser gerada espontaneamente. Como assim? Ah, eu estou aqui tomando um suco, eu esqueço o meu suco ali por dias, vai surgir espontaneamente no suco micro-organismos. Por quê? Porque a matéria tem uma força vital capaz de transformar um ser em outro, tá? Existiram vários pesquisadores que defendiam essa ideia, mas outros pesquisadores disseram que não. A vida, ela só surge de uma outra vida pré-existente, pela reprodução, tá? E aí ficaram nessa discussão aí. Mas aí, como toda bela ciência, vem a experimentação, tá? Então, olha só, Needham, no século XVIII, ele testou a hipótese dele, tá? Que ele fez? Ele pegou um caldo de carne, tá? Por que caldo de carne? Porque tem nutrientes para a bactéria, que é uma célula, tá? Ferveu o caldo de carne, tá? Deixou aquilo esfriando por dias. Ó, ferveu, matou aí tudo que estava lá, né? Passou que ele não fechou bem. Ele deixou rolhas, deixou passar ar. Passou um tempo, voltaram os micro-organismos. O que ele falou? Qual que foi a conclusão dele? Olha, existe uma força vital, né? Esse caldo se transformou em micro-organismos, tá? E Needham ficou aí defendendo, então, a teoria da abiogênese. Só que aí, Spallanzani, que é um outro pesquisador, falou assim, não, eu vou fazer esse negócio melhor, vou melhorar esse método. O que ele falou? Eu acho que o Needham não tampou esse negócio direito, né? Então, vamos fazer de novo. Pegou um caldo, ferveu o caldo de novo. Como era um balão de vidro, ele conseguiu derreter o vidro em cima e aí lacrou, fechou bem, não entrou ar, tá certo? Passou aí um tempo, ele quebrou aquele vidro. Surgiram o que, gente? Micro-organismo. Ah, tá vendo? Não tem força vital nenhuma aí, não. O micro-organismo voltou, tá? Porque, aqui, ó, eu quebrei o vidro aqui, tá? Beleza. Só que aí o Needham falou assim, ah, não concordo, não. Na hora que você esquentou o caldo demais, porque você disse que eu esquentei pouco, você matou a força vital. Aí o Spallanzani ficou assim, e agora? E agora o que eu faço? Olha só o nível da discussão. Aí vem o Red, tá? Só voltar aqui um pouquinho. O Red defendia aí a biogênese também. Ele fez um teste. A gente sabe que os seres vivos, quando morrem, enchem de larvas de mosca ali, né? Fica uma coisa bem com mau cheiro, estraga. O que ele fez? Pegou um vidro e colocou carne, tá? Deixou esse vidro aberto e colocou um vidro com a gaze, que na mosca não podia entrar. Logicamente, passado vários dias, eu já fiz isso com meus alunos em laboratório, tá, gente? Bem legal, você pode fazer bem um caldo de carne, colocar no tubo de ensaio, tá, professor? Dá para fazer. E aí, o que aconteceu? Passados uns dias, esse vidro que estava aberto encheu de larvas. O que é a larva, gente?
o inseto vai lá, coloca o ovo se torna uma larva, tá? Para depois virar um inseto adulto. E no pote que estava fechado, não surgiu a larva. Então ele provou com esse experimento que a larva que estava na carne não surgiu espontaneamente da carne. A larva da carne vem do ovo da mosca. Então, quando o lixo da casa de vocês, que não tiver sido recolhido, der um monte de bichinhos de lagartinhas brancas, não é o lixo que se transformou em larva branca, é a mosca que foi lá e botou. Então, você tem que tampar o lixo direitinho, tirá-lo, não deixar acumular, tá certo? E dessa forma aí, a pessoa ficou satisfeito, né? A vida origina-se de outra vida pré-existente. Mas, um tempo mais à frente, tá? Já aí também no século XIX, novamente o Pasteur, tá? Ele veio fazendo uma experiência aí que encerrou essa discussão, tá? O que ele fez? Ferveu de novo o caldo, aí ele fez aqui, olha, a gente chama de boca de cisne, né? Ele fez aqui essa curvatura, tá? Porque aí se o ar entrasse, ele ia parar aqui nessa curvatura e não ia contaminar, tá? Então ele deixou ali essa curvatura, tá? Passou um tempo, ele quebrou e o líquido continuou estéril. Ele quebrou o gargalo e houve aí o crescimento microbiano, quer dizer, o crescimento só aconteceu quando teve exposição ao ar. E aí Pasteur fechou aí essa discussão e a gente aceita hoje a teoria da biogênese. Só dei um exemplo para mostrar como é que você tem que fazer. Você tem uma ideia, você duvida, você tem hipóteses, mas você tem que provar as hipóteses de forma experimental. Então, eu fiz aqui um resumo mostrando o método científico, tá? Eu tenho uma observação, eu tenho fatos que podem ser verificáveis. É muito difícil verificar, por exemplo, a idade de uma estrela. Como é que eu vou medir isso? Tem fatos que não são verificáveis, tá, gente? Tem que ser algo palpável. Eu vou ter uma hipótese, né? Que ainda não é uma teoria científica. São ideias, né? São previsões. E aí eu faço experimentos, tenho novas observações, faço uma análise lógica, tá? Aí podem surgir novos fatos. Se esses fatos contribuem com a minha teoria, com a minha hipótese, ela vai ser aceita? Sim. Beleza, então está aceito, está ok, eu provei. Se não, eu tenho que melhorar a minha hipótese, começar tudo de novo, tá? E assim por diante. Agora, uma coisa interessante, né? Imagina os cientistas nos laboratórios hoje pesquisando sobre a Covid-19, um monte de experimento que eles estão fazendo, eles têm que provar que aquela vacina funciona, não é mesmo? Estamos aqui esperando eles terminarem aí com essa sequência enorme do método científico. Então, eu deixo a pergunta para vocês agora. Bicho de goiaba, goiaba é? Quem não pegou a goiaba bichada, né? Diz que pior do que comer a goiaba com bicho é comer uma goiaba com meio bicho, né? Que você já comeu a outra metade. Se você fosse fazer em casa um experimento, eu estou te convidando a isso, você vai colocar metade de uma goiaba dentro de um pote aberto, outra metade num pote fechado. Tá? Vamos observar apenas larva de mosca, porque bactéria ela deve estar. Ela já deve estar levando bactéria ali para dentro. Então, você tem que ter uma variável só. Eu estou observando larva de mosca, tá? Outra coisa, o pote aberto é o meu controle. Eu vou comparar, o controle serve para comparar um com o outro. Uai, o meu estava fechado, não surgiu larva, mas o aberto surgiu. Então, no experimento tem que ter sempre um controle que serve para você ter um parâmetro. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, muito gostosa, porque ciência é lindo, né? Até a próxima e um grande beijo da Marizinha.